aprender. Em nome de Cristo nós te exaltamos e glorificamos. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos começar uma nova série de estudos. O título é baseado em um livro que eu já vou mostrar para vocês. O título do livro é Redimindo o Dinheiro. O tema da aula de hoje é uma reflexão, né? Dinheiro é uma bênção ou é um perigo? O livro que eu vou usar é esse aqui. Não tem ele em português, mas o título é esse, Redimindo o Dinheiro. O livro é pequeno. Eu não vou gastar muito tempo explicando o livro inteiro. Sintetizei o livro bastante. Mas a ideia é que, seguindo esse título, eu vou vincular ele a um outro livro. Vai apresentar a perspectiva econômica de João Calvino, que inclusive é muito criticada nas universidades, certo? Então eu vou apresentar isso para vocês, como ele ancorou isso nas Sagradas Escrituras. A gente vai falar de trabalho, vai falar de empréstimo, certo? Vai falar de juro, algumas coisas dessa natureza, tá bem? Esse livro se preocupa mais com princípios teológicos, e quando a gente entra na ética de Calvino, obviamente a teologia, porque tudo ele ancora na Escritura, mas há algumas coisas mais práticas que eu acho que vão ser úteis para nós, tá bem? Bom, em primeiro lugar, então, hoje nós veremos 4 fundamentos da nossa cosmovisão cristã. Cosmovisão está aliada à ideia de visão de mundo. Ou seja, a ilustração que eles usam é a de óculos. As lentes pelas quais você enxerga o mundo, certo? Então, quais são as lentes que nós usamos para ler o mundo? As Sagradas Escrituras. Essa é a cosmovisão cristã. Então, nós olhamos isso à luz dos ensinos das Escrituras. Pensando especificamente no dinheiro, e podemos falar a respeito da nossa cosmovisão cristã. Muito do que eu vou dizer aqui se aplica a diversas outras áreas da vida, mas eu vou afunilar para a área financeira. Bem? Em primeiro lugar, Deus é o centro do universo. Isso significa que o universo não gira em torno de nós. A existência de Deus domina o universo, não a nossa. Então, por exemplo, quando o homem começa a explorar a terra, ele faz isso de maneira indevida, destruindo a própria natureza para obter recursos, ele faz isso de maneira predatória, ele não está pensando na glória de Deus, ele está pensando em si mesmo. E há uma linha aí que é preciso tomar cuidado. Porque Deus disse o que para Adão? Dominai a terra e sujeitai-a. Então Deus permitiu que o homem dominasse sobre a terra. Deus permitiu que o homem sujeitasse a terra. A grande pergunta é, como o homem tem feito isso? Ele pegou essa licença que Deus deu para ele, está usando ela à luz da Escritura? Ou ele pegou essa licença que Deus lhe deu e está usando ela ao seu bel prazer? Então, quando alguém, por exemplo, faz pesca predatória, na minha região tem muita questão da piracema, que é a época que não pode pescar, porque é o tempo de reprodução dos peixes. Então, se ele fura isso, ele está furando um princípio bíblico, né? Ele está promovendo destruição. Bem? Então, como que a gente sara isso? Parando de olhar para nós mesmos e olhando para o Senhor. Primeiro passo, então, para uma vida financeira saudável de maneira plena, é olhar, então, para o princípio de que o dinheiro não é nosso. Tudo o que nós temos vem do nosso Senhor. Bem? Então, não se trata problemas com dinheiro, começando com a educação financeira. Então, aí fora, uma pessoa que está totalmente arrebentada, endividada, por mau uso do dinheiro, ela pode até buscar assessoria. Essa assessoria vai apresentar para ela princípios, e esses princípios podem organizar a vida financeira dela, que ela saia das dívidas, certo? Mas essa orientação financeira, ela não vai oferecer uma coisa, que é um princípio maior, que é o princípio de honrar a Deus com as nossas finanças. Isso a educação financeira, a parte da perspectiva cristã não oferece. Que a pessoa pode até fazer de um jeito que ela cresça financeiramente, que ela multiplique os seus recursos. Mas a pergunta é como esses recursos estão sendo utilizados? Sendo utilizados para a glória de Deus?
Então, o cristão vai muito além, certo? Todas essas questões. Nós não jogamos no lixo essa questão da educação financeira, reconhecemos que ela é importante, levar em conta que algo mais precisa ser considerado. Está ficando na moda alguns evangélicos dizer que estão usando princípios bíblicos para que a pessoa progrida financeiramente. Eu posso mencionar pelo menos um, né, que acho que é Primo Rico, parece. É isso? Ele fala de Bíblia, não sei. E o que falta no Primo Rico, então? Falta o princípio bíblico, não só para prosperar, mas para glorificar o nome de Deus. Entendeu qual é o ponto? Estou criticando o trabalho dele. Está incompleto, à luz das Escrituras. Certo? A educação financeira, então, pode nos dominar. Porque eu me organizo de uma maneira que eu consigo prosperar, mas não levo Deus em conta. E assim como a desorganização, o amor aos bens, ao deleite, pode ser idolatria, tomar conta de nós, a organização financeira pode tomar conta de nós. Porque chega um ponto que eu economizo tanto que eu não quero investir no reino. Porque isso, para mim, vai ser visto como prejuízo. Porque, de uma maneira pragmática, contribuir com o reino implica em quê? Saída de renda. É isso? Vazão de dinheiro. Então, sob a perspectiva não cristã, isso é perda. Isso não é investimento. Certo? Investimento é o que rende mais. Bom? A adoração é o nosso maior problema e não as dívidas. Então, alguém que se mete em dívidas, e obviamente não estou mencionando pessoas que estão com dificuldade de arrumar emprego, tem, mas pessoas que envolvem-se em problemas financeiros porque são desorganizados, não é uma questão apenas de educação financeira, mas uma questão de adorar. Ele tem uma coisa que ele ama muito. Ele ama tanto certos prazeres e benefícios, certos deleites, a ponto de comprometer até mesmo a sua própria vida. Então, aquilo é mais importante. Então, é a adoração, é a idolatria. Ok? Aí ele, então, aqui eu estou citando Paul Tripp, que diz o quê? Primeiro passo para a sanidade financeira é render-se à glória de alguém que é maior a você. Primeiro passo para uma vida financeira saudável é render-se à glória de Deus. Eu quero glorificar a Deus com o dinheiro que Ele me deu. Glorificar a Deus com o dinheiro que Ele me deu não significa dar tudo para o reino, mas sim usar com sabedoria, visando a glorificação do Senhor. Então, até as férias que se planeja podem ser feitas para a glória. Bem? Perguntas? Não? Segundo princípio, então, fundamento da cosmovisão cristã a respeito das finanças é: vivemos em um mundo quebrado pelo pecado. O que isso implica? Todos os elementos que nos rodeiam funcionam em alguma dissonância do propósito original de Deus. Ou seja, muitos padrões que se apresentam para nós parecem ser interessantes, parecem desejáveis, mas não se adequam à palavra de Deus. Então, nós podemos ser levados pela multidão a viver de certa maneira, só que nós temos que lembrar que esses princípios não estão alinhados com a palavra de Deus. Então, muitas propostas interessantes podem nos apresentar, seja para gastar, seja para economizar. Nós temos que avaliar se elas são coerentes com a palavra de Deus ou não. Então, isso vale para tudo na vida. Tudo o que o mundo produz, quando eu falo mundo, estou falando as pessoas inteiras do mundo, a gente não joga fora, mas tem que filtrar. Vamos pensar, por exemplo, em música. Tem música boa que não cita Deus diretamente ou a sua honra? Tem. Essa música pode ser boa, essa música pode ser ruim. Aí você assiste filme que não fala de Cristo, que não fala do Evangelho, mas são bons filmes. Mas você não tem que fazer o filtro para saber se vale a pena ou não assistir aquele filme. Então você usa isso para música, você usa isso para filme, você usa isso propostas que se lhe apresentam, né? Aqui e acolá vem aquelas pessoas com aquelas propostas enriquecedoras, né? Fazer 3% ao dia, não sei o quê, sem trabalhar, enriquecer. Então, é bonito,
não se adequa. Pelo menos lá no Tocantins, muitas igrejas entraram nesse negócio de pirâmide. Porque a proposta é bonita, só que não se adequa com a palavra de Deus. Ninguém mais na igreja queria trabalhar. Só queria fazer gente abaixo de si e o investimento. Quem trabalhava. E a Bíblia diz que nós temos que trabalhar. Bem? O que mais? O dinheiro apresenta-se como o salvador que não pode ser. Muita gente se refugia no dinheiro e crê que o avanço financeiro vai ser a sua salvação, no sentido de que isso a fará feliz. Nós não somos contrários ao progresso financeiro. Agora, fazer dele a nossa felicidade está errado. Quem precisa de trabalho deve almejar o trabalho, deve orar para que consiga trabalho. Mas é uma luta também para dizer, Senhor, não é isso que me fará feliz. E é difícil pensar nisso, especialmente quando as contas estão chegando, quando as necessidades dos filhos aparecem. A mesma coisa da doença, né? Estamos gravemente doentes, nós podemos e devemos orar pela saúde, mas a grande luta é para ser feliz ainda na ausência de saúde. E orar por trabalho, orar por dinheiro, para que Deus abra as portas para que a gente sustente a nossa casa, mas para que isso não seja a nossa felicidade. Certo? Pois bem, aí então vem a indagação. O reconhecimento constante do poder do pecado remanescente protegeu você do engano, da sedução e do uso indevido do dinheiro. Quando ele fala aqui de pecado remanescente, nós temos que lembrar que nós somos crentes, nós estamos salvos, mas que o pecado ainda tem suas garras em nós. Então, em cada área das nossas vidas, ainda sendo crentes, nós temos que lembrar que o pecado está ali presente. Nós temos que vigiar. Então, nós vamos entrar num relacionamento. Eu sou crente, a pessoa é crente, tudo bem. Mas não há o pecado remanescente em você e na pessoa? Então, a compreensão disso vai levar, por exemplo, os namorados a tomar cuidado um com o outro, porque sabe que são pecadores. Em meio ao carinho, ao afeto, em nome do afeto acabam se entregando um ao outro, em nome do amor. Certo? Por quê? Porque quando duas pessoas começam a namorar, tem que entender isso. Nós nos gostamos, nós somos crentes, nós tememos ao Senhor, mas eu tenho pecado, a outra pessoa também. Tem que tomar cuidado. São dois pecadores com desejos pecaminosos. Então nós, quando lidarmos com o nosso dinheiro, temos que refletir. Então nós também temos desejos pecaminosos. É quando a gente recebe aquele valor no mês e pensar o que fazer. Talvez a gente está pensando em pecar com aquele dinheiro. Então, repense o seu planejamento financeiro sobre essa perspectiva. Certo? Há alguma parte desse valor que não está indo para a glória de Deus? Certo? Terceiro lugar, Deus nos oferece graça transformadora. Então, nós temos uma luta contra o pecado, essa luta engloba a administração do nosso dinheiro, mas pela graça de Deus nós podemos resistir à tentação. Então, em primeiro lugar, você tem que entender que você vai ser tentado pela cobiça. Entendendo que você vai ser tentado, você vai entender também que a graça de Deus vai te ajudar a restringir a tentação. Pela graça de Deus, podemos confessar a idolatria do nosso coração. Ou seja, Senhor, eu estou gostando demais do dinheiro, estou amando o dinheiro, perdoe, estou falhando, me ajuda a me reorientar. Certo? E aí vem então uma reflexão. Sua confiança na graça de Deus o capacitou a lidar com hábitos financeiros errados e se entregar a um estilo de vida financeiro totalmente novo? Deus transformou o modo como eu lido com o álcool. Deus transformou o modo como eu lido com a minha esposa. Deus transformou o modo como eu lido com as tentações sexuais. Mas Deus transformou o modo como você lida com as suas finanças. Porque muitos locais, o testemunho de crente é ruim. Caloteiro, de não pagar, certo? Já até treme. E, rapaz, vou alugar minha casa para um crente, vou alugar a casa para um pastor. No caso, recentemente. A pessoa fica com medo. Porque a fama não é boa. Então quer dizer que Deus transformou todas aquelas áreas da nossa vida, mas o dinheiro passa percebido? Pode sair falhando, dando cano, tendo de pagar as contas assim.
porque não se organizou. Então, isso aqui também está passível de transformação, porque transforma todas as áreas das nossas vidas, certo? Quarto lugar, fomos criados para viver para algo maior do que nós. Então, vivemos um tempo em que roupas viraram mais do que vestimentas. E a marca se tornou, muitas vezes, mais importante do que a própria necessidade de se vestir. O Alexandre tem mais ou menos a mesma idade que eu, não sei se foi assim, ô Alexandre, aqui mas lá em 2025, mais ou menos, saíram os bonés da Brooksfield. 2005. Lá, virou uma febre. O salário mínimo em 2005 era R$300. Um boné da Brooksfield era 180, mais de meio salário mínimo. Aí não demorou muito para sair, eu não sei pronunciar o nome, mas era Von Dutch. Era uma nova linha de bonés que custava R$240. Então, a moda dos jovens naquela época, seu deleite era comprar aquele boné, custava mais de meio salário mínimo, ou até quase um salário mínimo. Mas isso era o quê? O desejo de se sentir aceito. Às vezes o cara trabalhava o final de semana, a semana inteira, dando diária, para comprar um tênis, ele teria que usar todo o dinheiro da semana. Sou contra comprar tênis caro? Óbvio que não. A pergunta é, por que comprar? Vamos pensar, por exemplo, no comércio de roupa pirata. Aí o cara vende uma camisa falsificada da Adidas. Você sabe que é falsificada. Mas por que você quer comprar uma camisa da Adidas, ainda que seja falsificada? Porque tem um nome? Adidas. Aí a Adidas paga milhões para um influencer usar a camisa, você paga centenas de reais para fazer propaganda para a Adidas ou para Coca-Cola. Entendeu? Ninguém pode ter camisa da Coca-Cola ou da Adidas? Pode. Mas a questão é que, quando nós compramos essa roupa, colocamos ela e nos sentimos melhores por causa da marca, alguma coisa está errada, ou não. Certo? Então, nós temos que entender que há algo maior do que nós. Nós não estamos aqui para promover a nós mesmos. Pode falar, Paulão. Eu vou passar o microfone. Obrigado, pastor. É só um comentário a respeito, falando sobre a marca. Estava na reunião com o pastor Léo e ele disse que só usa uma camisa de marca quando ganha de presente. Mas para ele mesmo, comprar, ele não compra, não. Porque ele explicou, porque às vezes ele está com uma camisa e diz, você disse que não, não, disse que não uso, não, disse que não compro. Né? Só isso mesmo, obrigado. Assim, empresária, né? Sempre tive muita dificuldade lidar com a questão da sonegação, né? Na minha mentalidade, antes de ser cristã e mesmo por algum tempo depois de ser cristã, porque eu pensava, pagar imposto tão alto e deixar o dinheiro na mão de governantes corruptos, né? Quando a gente vê, vendo que está aí agora. Então, assim, o Espírito a trabalhar no meu coração a respeito disso. Eu questionava com Deus, né? Falava para Deus, a gente pega uma parte, né, do dinheiro que é arrecadado na nossa empresa, passa para o governo. E o que a gente esperava era ver a questão da saúde, da segurança, e as outras coisas que eles deixam de fazer, de entregar. Então, eu acho assim, que a questão da sonegação no Brasil tem a ver muito com isso aí. Mas Deus começou a trabalhar no meu coração. Tinha aquele medo de pegar, soneguei algum tempo, entendeu? Mas aí Deus colocou no meu coração que não, que eu tinha que obedecer a Ele. Eles estão fazendo isso, eles vão, Deus pode a qualquer hora destronar eles, tirar eles do governo, né? Mas eu teria que obedecer a Deus. Então eu comecei a deixar de fazer isso. Assim, a prosperar, mesmo pagando altos impostos. A gente sabe que não é fácil empreender no Brasil. Mas é uma coisa que hoje eu tenho paz com relação a isso. Se você pensar, uma coisa muito atual hoje é o quê? A taxação do Pix. É o termo que estão usando, não é? Mas assim, se a pessoa é honesta, declara adequadamente o valor que ela ganha, ela vai ter medo dessa normativa? Pagar imposto é ruim.
especialmente quem é autônomo. Porque quem tem carteira assinada, o imposto é retido na fonte, não é isso? Mas quem é autônomo? A tentação de sonegar é muito grande. Pois é, então assim, mas eu entendo você, é uma luta de todos nós, e de uma forma punir o Estado, né? Por causa do mau uso que ele faz. Mas aí a Escritura nos fala que nós temos que viver segundo a lei dos homens. E a questão toda que a gente quer, muitas vezes, é que os malfeitores sejam punidos aqui, agora. Né? E aí nós punimos eles. Só que a questão toda é que nós temos que entregar a Deus, que é o reto. Não importa se ninguém vai pegar ele até o dia que ele morrer. Deus, ele não escapa. Pode escapar de outra fiscalização. Ele não escapa da fiscalização de Deus. Faz falta do dinheiro que sai nos impostos altos? Faz falta. O caminho para isso é oração. Orar por transformação. Orar para que Deus levante políticos honestos. Embora seja uma coisa difícil de imaginar, nós temos que orar por isso. Certo? Orar por cristãos com o dom para a política. Certo? E a questão toda é, eu sou contra, a pessoa quer entrar na política e quer ganhar dinheiro, mas sim, nós temos que orar para que Deus levante pessoas com dom para a política. A igreja não vai fazer propaganda para ele, mas assim, para que a própria sociedade e os membros da igreja, individualmente, vejam o dom nessa pessoa. Mas até lá, nós temos que ser obedientes à palavra de Deus. E nos diz que temos que obedecer às autoridades, ainda que elas sejam injustas. Né? É um tema importante. Irmão, passar bem aqui, ó. Bom dia, pastor. Pastor, aproveitando a frase que o senhor colocou lá, fomos criados para viver para algo maior do que nós. Só para trazer para reflexão a biografia do Steve Jobs, ele conhecido mundialmente, né? E tem uma frase dele que me marca, que tem a ver com essa temática. Como todos sabem, ele foi milionário, né? Se destacou financeiramente, passou a vida toda correndo atrás desse sucesso, né? Incansavelmente. E quando ele estava no leito da morte, tem uma frase no livro, na biografia dele, que ele diz o seguinte, ele estava com câncer, né? Assim, eu tenho todo o dinheiro do mundo, mas esse dinheiro não serve para pagar ninguém para vir sentir a dor que eu estou sentindo aqui, né? E isso mostra a inutilidade do dinheiro. Aí tem um outro personagem importante, o Robert Kiyosaki, ele também é um desses gurus financeiros. Ele tem um filho deficiente, né? E ele era médico, psiquiatra. E quando o filho dele nasceu com essa deficiência, ele se tornou palestrante, porque ele não tinha condição de pagar o tratamento. Só que, mesmo com os milhões que ele ganha como palestrante, ainda hoje ele não consegue trazer a saúde para o filho dele, infelizmente, né? A gente vê novamente a inutilidade do dinheiro, né? E aquele contentamento que Paulo diz, né? Devemos ser contentes em toda e qualquer situação. Eu gostaria que o senhor explicasse essa passagem do jovem rico, porque é uma passagem que os gurus financeiros batem muito, e é mais fácil o camelo entrar no reino no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Gostaria que o senhor explicasse, porque eles batem bastante, inclusive Napoleão Hill, que é também um outro guru financeiro americano, ele trabalha muito esse versículo. Bom, Jesus diz para ele vender tudo que tinha, não é isso? E qual é o ponto que Cristo queria mostrar? Que ele não estava a ponto, disposto a entregar tudo. Ele se sacrificou em muitas coisas para obedecer grande parte da lei, mas tinha uma coisa que ele amava, era o seu próprio dinheiro, certo? Então, quando Cristo fala que é mais fácil, né, camelo passar da agulha, pelo buraco da agulha, ele está dizendo o seguinte: a ideia é que quem tem dinheiro tem mais com que se apegar. Tem mais algo para se apegar, entende? A riqueza é uma bênção, porque a gente desfruta muita coisa com ela, mas assim, quando a gente tem muita coisa para deixar para trás, a gente pensa mais antes de se entregar totalmente, entende? Eu creio que a interpretação seja essa. A pessoa que tem dinheiro, ela vai ter mais dificuldade
se entregar ao reino completamente, se Deus requerer isso dela. Quem mais tem para deixar para trás, mais sente o peso de se entregar. Entendeu? Vamos pensar, Jazinho, viu, minha irmã? Vamos pensar no chamado para o ministério. Uma pessoa que não tem uma vida financeira tão boa assim, Deus chama para o ministério, ele vai. É difícil, mas ele vai. Vamos pensar alguém que, por exemplo, trabalha numa empresa, muito bem remunerado. Está acontecendo agora, inclusive. Vou dizer aonde, mas alguém que é no Ministério Público Federal, trabalha no Ministério Público Federal, vai deixar o concurso do Ministério Público Federal para dar para ser pago. Então, assim, não é mais difícil nesse sentido? A pergunta é, quanto mais nós temos em termos financeiros, mais dificuldade a gente vai ter de abrir mão. Não sei se eu fui claro no que eu falei. Não é impossível. Só que Jesus falou que é mais difícil. Não é possível. Eu fui claro? Deixa eu só te dar o microfone. Quer fazer uma colocação, pegando a questão da quando se é crente, quando se pegou em todos os sentidos. Porque várias passagens, 1 Timóteo 6, 9, os que querem ficar ricos caem em tentação. Querem ficar ricos. Em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e eu fico pensando sempre na igreja. Porque o ímpio igreja. Então, quando leva esse assunto, prosperar, é muito, tá demais as igrejas, prosperar. Mas aí, a gente está esperando a riqueza só daqui. É muito bom ter um carro, é muito bom ter uma roupa muito boa, né? A gente sabe que as roupas lá de marcas duram mais. Então, esses pensamentos. Mas o crente, a gente vê se ele está convencido ou convertido nessa parte, né? De que se o dinheiro está dominando a vida dele, ou ele domina o dinheiro. Porque quando ele domina o dinheiro, ele pode ter o dinheiro que tiver. Porque aí ele vai saber usar na evangelização. Porque ele sabe que ali, ele investindo, ele sabe que o investimento dele aqui na terra precisa, e muitas vezes, mas com o pensamento onde? Na evangelização. E não ficar só aqui, descendo, olha, crente tem isso, você pode ter o que você tiver. Mas se esse dinheiro estiver dominando a sua vida, ele acaba virando o quê? Vício. A pessoa fica totalmente viciada no dinheiro e nas coisas que querem ter. Exatamente. A idolatria. Porque a idolatria, tem gente que tem idolatria, que são os crentes, tem idolatria a marca, como você falou, tem a carro, tem a idolatria. O que é? É colocar aquilo acima de Deus. É uma coisa que realmente eu olho assim, como se diz o resumo da ópera. Isso aí, né? Obrigado. Bem, então vamos para o próximo tópico aqui. Milhões de pessoas se endividaram para sustentar uma imagem favorável de si mesmo. A gente retoma a ideia da marca, né? O Leonardo contou a história do cara do iPhone aqui, não foi? E estava recebendo cesta básica, aí ele falou que era para cortar e mandar ele vender o iPhone, uma coisa mais ou menos assim, né? Ano passado eu tive uma experiência com o cara do iPhone também. Eu fui entrar na loja, como era muito apertadinho, eu precisei jogar o carro para a esquerda, mas dei seta para a direita para poder fazer a conversão e entrar. O cara aproveitou para me cortar, né? E acabou quebrando o retrovisor do carro do meu pai. Aí eu peguei o celular para ligar para a polícia. Ele, não liga não, eu não tenho carteira. Aí eu, peraí, vamos conversar. Eu entrei no estacionamento com ele, aí ele começou a chorar, sentou no chão e chorar, aí foi contar a história dele, né? Estava desempregado, estava dos pais, estava passando por perrengue, estava indo fazer um bico que tinha conseguido. Eu estava
muita dó dele. Aí ele foi, tirou o que da Bíblia? Do bolso? Com a Bíblia. Foi um iPhone do tamanho da Bíblia. Quase desse tamanho. A lapa de iPhone. Eu não sei quanto custa um negócio daquele. Era grande. Estou exagerando, mas era muito menor, não. Na época eu pesquisei. E usado, ele tiraria uns 3 mil naquele bicho dele lá. Aí eu fiquei, rapaz, a choradeira todinha. E o cara com esse celular no bolso, ele foi pegar o meu número para anotar, para a gente conversar depois, né? Então, assim, o cara tá todo arrebentado, mas o iPhone ele tem que ter. Isso não é também um desejo de ser aceito em algum sentido. Tem gente quebrado com iPhone não é brincadeira. Não sou contra ter iPhone, mas tem gente que exagera, certo? E, às vezes deixa de comer um pouco melhor para manter um padrão de vida, certo? Então isso é extremamente perigoso. Bom? O que mais? Nosso dinheiro não nos pertence, mas é apenas mais uma coisa em nossas vidas, dado a nós por Deus, mas para ser usado para o seu propósito e prazer. Nosso dinheiro tem que servir ao propósito de glorificar o nome de Deus. Bem? Então, segunda coisa, inclusive eu acho que eu nem vou avançar para a terceira. Dinheiro é uma bênção. Por quê? Porque o dinheiro é uma janela para a bondade de Deus. A partir do que eu recebo de Deus, eu enxergo a bondade de Deus. Alguém leia para mim Tiago 1,17. Ou seja, ele está dizendo que tudo que nós temos é bênção de Deus. Foi aqui que Karl Marx criticou João Calvino. Porque João Calvino ensinou, à luz do que diz as Escrituras, que se você tem muitas riquezas, é porque Deus te abençoou muito naquela área específica. Isso é mentira? Não. Não quer dizer que você é crente, que você é salvo, que você é melhor que os outros. Porque essa foi a leitura que Karl Marx fez. Certo? O ponto todo é que é fato que Deus te abençoou muito nessa área se você é muito rico. Não quer dizer que você vai para o céu. Mas se alguém está em bonança financeira, essa pessoa pode dizer, se ela tiver fé, que Deus tem me abençoado sobremaneira. Me abençoado mais do que os outros nessa área específica. A todos. Porque é o quê? Deus que faz vir chuva sobre justos e justos. A bondade de Deus não se estende apenas aos crentes. Há coisas específicas que são exclusivas nossas. Mas essas bênçãos temporais se aplicam aos descrentes também. Então, fica a reflexão se nós temos visto isso como bondade de Deus ou somente temos desfrutado. Tem gente que tem desfrutado em abundância dessa bênção, mas não tributa a ele honra, a ele glória. Não sei se eu já contei a história aqui, mas tinha um mercadinho, uma rede de supermercados da minha cidade, e aí certa vez alguém foi evangelizar o dono, que era funcionário, dentro da sala dele, falou de Cristo para ele, aí ele abriu o cofre, pegou um saco de dinheiro, botou em cima da mesa e disse, o meu Deus é isso aqui. 1 ano e pouco ele tinha quebrado. Ou seja, não é teu Deus? Cadê teu Deus te sustentando? Com alguns vai acontecer, com outros não vai. Entende? Mas é bondade de Deus. Qualquer coisa que recebemos é bondade de Deus. Esse negócio de demonizar dinheiro é errado. Dizer que a igreja é só para os pobres é errado. E como dizer que a igreja é só para rico, certo? Deus governa as circunstâncias. Então, ele abre portas para um e não abre para outros. Ele, em sua infinita sabedoria, sabe o que está fazendo. Certo? Inclusive, Karl Marx foi dizer que Calvino usou isso para fazer os pobres se contentarem com a sua pobreza e não querer avançar financeiramente. Uma crítica que Karl Marx fez. Contudo, não é esse o ponto de Calvino. Inclusive, eu vou mostrar para vocês a perspectiva de Calvino em estudos posteriores.
Calvino foi ensinar que eu entendo que está correto, a luz da Escritura eu me contento com o que tenho. Eu já sou feliz na minha pobreza, mas eu posso buscar progresso. Para que a felicidade não venha apenas quando o progresso vier. Quando a multidão de dinheiro vier. E se ela não vier, como é que vai ser? Eu vou ser triste? Vou ser miserável? Senhor, obrigado pelo que eu tenho hoje. Muito obrigado. Quero ser feliz contigo com o que eu tenho hoje. Se vier, louvado seja o teu nome. Bem? Então, enxergue a bênção de Deus no dinheiro. É uma janela para o que governa o nosso coração, ou seja, é um bom instrumento para nos avaliar. Então, o que planejamos com o nosso dinheiro extra? Às vezes vem ali o 13º, né? Terço de férias. O que a gente pensa quando esse dinheiro vem? Você já está projetando comprar um monte de coisa. E você já pensou também no que você pode contribuir para o reino de Deus com esse dinheiro extra? Então, é colocar essas coisas na equação também, certo? É pensar, eu preciso disso que eu vou comprar com esse dinheiro extra? Ou apenas estou caçando um jeito de gastar esse dinheiro? Porque às vezes a gente é assim, tem um dinheiro extra projetado, aí o que a pessoa faz? Já pensa em várias coisas do que ela pode fazer com aquele dinheiro. Orar também, Senhor, me dê sabedoria para usar. Hoje virou muito comum a pessoa fazer empréstimo usando o 13º, não é assim? Ou o FGTS. Para mim chega direto, parou mais, mas antigamente chegava direto para o banco. Olha, em janeiro, vamos adiantar o seu 13º, né? Na época que eu trabalhava. Em janeiro, eu já ia adiantar o dinheiro do 13º, logicamente que ia ter um deságio aí. Eu ganhasse, sei lá, 2.500, receberia 1.800 em janeiro ao invés de dezembro. Tem gente que fica vendendo 13º, fica vendendo férias. Às vezes a necessidade impele a isso. Mas às vezes é só a ânsia de pegar em dinheiro logo. Certo? Então tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Então o que a gente planeja? Às vezes é só para gastar com coisas fúteis ou coisas que podem esperar um pouco mais. E a pergunta também é, o que cortamos na escassez? Na escassez a gente corta o iPhone, corta a comida, né? Conheço uma família que, na época da escassez, corta o arroz, corta a carne, só não corta a cerveja. Aí, vizinhos lá da minha mãe, aí criticavam muito a minha mãe, toda hora no mercadinho comprando coisa. Mas assim, era cuscuz e ovo, de segunda a sábado, para domingo, para agradar de cerveja. Veja, não está apertado o orçamento? O que vai sair? Sai a comida, mas não sai a cerveja. É o tipo de mentalidade que alguns têm. Às vezes, é trocar por um celular mais simples. Às vezes, é trocar por um lanche mais simples. Então, cada um tem que ter sabedoria no que faz. Não é cortar todos os deleites e prazeres. Tem que fazer com sabedoria. Estou sendo claro? O dinheiro também é um meio de responder às necessidades dos outros. Um texto muito interessante é o de Levítico, vamos abrir, por favor. Bastante conhecido a propósito. Alguém leia para mim. 19, 9 e 10. Esse aqui era um recurso para ajudar os necessitados. Você não rebuscava os cantos da messe, certo? Ficava no canto, a pessoa podia colher. Então, o pobre necessitado
chegava ali no teu limite, ele podia meter a mão ali, pegar. E ele podia entrar no terreno também e colher o que caía. Então o cara estava aqui colhendo, caiu uma espiga, ele não podia pegar aquela espiga. Essa espiga ficava para quem? Pobre. Quem foi que fez isso na Bíblia? Uma mulher. Ruth fez isso. Ela se aproveitou dessa lei legitimamente. Instrumento que Deus usou para abençoar o necessitado. Mas a tentação de pegar o que estava nos cantos era grande. A tentação de pegar o que tinha caído era grande, não era? Estava aqui, ninguém, não tem nenhum pobre atrás de mim, caiu uma espiga, vou pegar. Então, alguém que não tem a perspectiva bíblica, ela faria o quê? É prejuízo. O cara não trabalhou, a terra é minha, ele não cegou, ele não fez nada, ele está só pegando. Mas nós temos que entender que se nós temos em abundância, quem nos deu foi o Senhor, nosso Deus. Gosto muito de falar da minha região, porque eu conheço mais o contexto, mas lá tem uma produção de leite muito grande. E a gente ouve relatos assim que quando há abundância de leite ou algum problema acontece, eles preferem derramar todo o leite no chão e vender o outro leite mais caro do que dar o leite que está lá. Certo? Então, esse tipo de coisa acontece também lá. O cara está com um caminhão de leite, derrama o leite todo no chão. Certo? E essa escassez de leite leva à inflação, o outro leite sai mais caro. Por alguma circunstância ele não pode transportar, ele dá um jeito de estragar logo, se perder. Okay? Fala, minha irmã. Em Eclesiastes 4, 5:10, fala: quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade, né? E a gente percebendo isso, que o dinheiro, as bênçãos, né, a prosperidade, eu queria dizer para os irmãos que assim, tudo passa. Né? Tudo passa, só Deus é eterno. Então, é muito importante quem vive, quem é cristão, pedir sempre sabedoria a Deus. Né? Porque existem os momentos de prosperidade, existem os momentos de escassez. Né? E muitas vezes, no momento de escassez, o cristão pode ser tentado a fazer coisas erradas. Então, o cristão tem que ver que Deus é fiel. Né? Então, assim, eu tenho mais de 35 anos como empresária. Eu tenho visto muita coisa, vários ramos, né, dos quais eu trabalhei. Uma coisa que eu posso dizer, meus irmãos, é que o trabalho é a maior bênção que Deus pode conceder ao cristão. Não importa se é um trabalho simples ou se é um trabalho que exige maior conhecimento. Né? O trabalho dignifica o homem. E o trabalho é importante porque seus filhos veem você trabalhar do dia amanhecer ao dia anoitecer. Né? Então, eu tenho visto isso na minha vida. Que aqueles pais que não dão exemplo de trabalho, os filhos tendem a seguir. Aí, muitas vezes, os pais se queixam, porque meu filho não gosta de trabalhar, porque meu filho é isso, porque meu filho é aquilo. Que exemplo você deu? Né? Se você não não trabalha seu dinheiro com sabedoria, como é que você quer que sua família também reaja àquilo? Né? Então, é importante o proceder correto. Né? Então, eu tenho visto, tenho vivenciado muitas coisas assim, que se eu fosse passar o dia aqui, eu não dava conta. Né? Eu trabalho com o meu marido e eu acho que eu não tenho um dezembro, nesses anos todos, em que eu possa dizer que eu tirei férias em dezembro. Por quê? Porque sempre a minha prioridade foi pagar meus funcionários. E eu ouvia muitos empresários dizer, eu que vou pagar salário 13º, impostos, eu vou viajar. Né? E eu ficava assim pensando, meu Deus. Né? Então, graças a Deus, eu nunca tive esse procedimento.
Lá em Timon mesmo, a gente teve assim, não só em Timon, mas no interior, muitas pessoas que colocam seus funcionários e não assinam carteira, né? E a gente vê qual é o fim de tudo isso. E o que eu vejo hoje, o que eu vi muito, ainda vejo, quem é empresário do ramo de combustível, eles fraudam o combustível. Então, eles não estão nem aí, porque aquilo dali, gente, prejudica tanto um pai de família. Ele traz prejuízo numa moto, traz prejuízo num carro, né? Porque ali ele vai acabar com o motor, né? Então, assim, eu fico assim olhando grandes postos que da noite para o dia se levantam. Aí meu marido diz assim, meu Deus, por que consegue? Como consegue? A gente não consegue. Não consegue. Porque você fica lutando com aquele combustível caro, puro, para você vender e você pagar os impostos e você pagar seus funcionários, né? Mas o cara lá coloca um desconto e faz fila em frente ao posto dele. Aí meu esposo fica com a interrogação, como consegue? Aí agora, a gente está tendo até uma experiência agora. Meu marido disse, olha, as pessoas estão chegando lá no posto, estão deixando de abastecer no outro, porque estão realmente chegando à conclusão que o combustível é adulterado, né? Mas assim, gente, daqui que você consiga ver esse reconhecimento, demora muito. Demora muito. Então, tudo na vida é isso, né? A luz que brilha, aquela coisa assim no outro, você tem que ter muito cuidado. É do mesmo jeito as igrejas, se a gente for fazer um comparativo, né? Por que certas igrejas estão lotadas? É porque ali é uma luz falsa, não é o verdadeiro evangelho. É por isso que a gente vê as igrejas abrindo em cada esquina, ali é som, é música, é bailarina de todo jeito. Por quê? Porque atrai. É uma doutrina falsa da prosperidade que não existe, né? Hoje em dia é um joguinho que eu nem sei, porque eu nunca me aprofundei nisso, mas os jovens não querem saber de trabalho, é um imediatismo, né? Não tem aquele negócio de perseverar no trabalho, sabe? Então, isso tudo vem de uma questão também do trabalho, de uma educação financeira, de se dizer que não é imediatismo. A prosperidade vem, mas com um tempo. E se ela não vier de milhões, ela vem com uma sedimentação que você construiu uma família, de que você ensinou, né? Eu estava vendo ali, eu entrei naquele banheiro, meus irmãos, e eu fiquei grata a Deus, porque quem construiu aquele banheiro foi um pedreiro simples aqui de Teresina, que hoje é pai de um vereador mais votado daqui de Teresina, que já é o secretário de Educação. Então, esse pedreiro, ele não ganhou milhões, mas ele formou uma família sedimentada na palavra de Deus. Então, é isso que nós temos que ver. A família que você está formando, o exemplo que você está dando, né, nessa questão do dinheiro. Uma coisa também que eu também não estava acompanhando, mas eu não tive como deixar de acompanhar, foi os incêndios em Los Angeles. Você vendo ali o que era aquela cidade de castelos, de casas com luxo, de repente virou cinzas, né? Aí eu vendo ali, Deus, casas de milhões, 47 milhões, reduzidas a cinzas, né? Então, para você ver como tudo passa, né? Só Deus é eterno. Meus irmãos, nós vamos fechar com esse texto bíblico. Quem achar, pode ler. Travou aqui. Oi? Agora foi. 1 João 3,17, para fechar. Alguém lê em voz alta aí, quem acha? Ou seja, essa é uma janela, um meio de responder às necessidades dos outros.
Se Deus te deu recursos, não esqueça que esse também é um privilégio que você tem de assistir à necessidade das outras pessoas. Não sinta pesar em fazer isso. Não sinta pesar em tirar parte do seu dinheiro para ajudar quem precisa. Se você lembra do primeiro tópico aqui, que é de Deus que vem a tua abundância, você não vai ter dificuldade com o fim, que é ajudar o necessitado. Agora, se você acha que o teu dinheiro veio de você, do seu braço, da sua força, da sua sabedoria, vai ser difícil cumprir essa última parte, certo? Se veio de Deus, ajude o povo de Deus. Bem? Eu não fechei o estudo, mas a gente não precisa ter pressa. Domingo que vem a gente continua. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse estudo. Obrigado porque bondosamente o Senhor tem nos conduzido. Que essa reflexão, ó Pai, enriqueça as nossas vidas, amplie nossa visão a respeito da Tua palavra e do modo como temos que lidar com as nossas finanças. Pedimos também que o Senhor abençoe a nossa jornada, que hora começamos, para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.